E aí, galera, continuando, hein? Continuando no gás. Quem não viu a parte 1, volta. Não pega esse vídeo sem ver a parte 1. Aqui é parte 2 das dicas de controle de constitucionalidade. O que é que você ouviu na parte 1? Você ouviu que o Brasil adota o controle preventivo e o repressivo, político e jurisdicional. Em regra, o controle preventivo é político, o repressivo é jurisdicional. Os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, LEJ, lege, os três poderes fazem controle preventivo, mas você não pode nunca afirmar em sua prova que os três poderes fazem controle repressivo, porque o poder executivo não faz controle repressivo. Atenção, o chefe do executivo não pode ir, prefeito, governador, presidente não podem declarar nula uma lei e não aplicar mais ela. Mas o que é que eles podem? E isso não é fazer controle repressivo. O que é que eles podem? Eles podem dizer, esta lei é flagrantemente inconstitucional, ninguém é obrigado a matar porque a lei mandou matar, ninguém vai rasgar dinheiro porque a lei mandou rasgar dinheiro. Se o parlamento fez uma lei absurdamente inconstitucional, parênteses, como muitas, o Poder Executivo pode, através de seus chefes, pedir um ato normativo e dizer, a administração aqui não vai cumprir, porque nós não vamos cumprir uma lei que afronta flagrantemente a Constituição. Mas ele não declara a inconstitucionalidade da lei, porque ele não tem legitimação para fazer esse controle repressivo. O controle repressivo é em regra no judiciário. Eventualmente, você vai ver aqui, a Constituição expressamente faz referência a duas situações de controle repressivo no legislativo, mas o executivo não faz. Então, pelo amor de Deus, minha galera, meus guerreiros, cuidado no exame de vocês. O Poder Executivo não faz, guerreiro, controle repressivo de constitucionalidade. Mas o Poder Executivo pode deixar de aplicar uma lei que se entendeu inconstitucional, porque ninguém é obrigado a cumprir uma lei que é flagrantemente inconstitucional. Ainda que vigore no Brasil a presunção de validade das leis, e tem que vigorar essa presunção por uma questão de segurança jurídica e de respeito e confiança no Poder Legislativo, por mais que vigore a presunção de validade, algumas leis são flagrantemente inválidas. E caberá ao Supremo apenas declarar isso. Mas é flagrante, todo mundo percebe. Tanto que a ação ADIM, por exemplo, não é ação constitutiva de inconstitucionalidade, não é assim, é ação declaratória. A inconstitucionalidade precede a declaração. Então, se a lei é flagrantemente inconstitucional, o Executivo tem a permissão de alforriar a máquina pública dele e dizer não vai cumprir. E faz um ato normativo e diz que não vai cumprir. Mas isso não é fazer controle repressivo. Na prova, estou te dando a pegadinha, não cabe controle repressivo de constitucionalidade no Poder Executivo. Quem faz em regra? O Supremo, o Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário. E você vai ver já que pode ser pela via difusa ou na via concentrada. Bom, meus amigos, quando é que o Legislativo faz controle repressivo? Em dois casos. Ora, quando o presidente da República expede uma medida provisória, e ela só pode ser expedida em caso de relevância e urgência, cabe ao Congresso analisar se é relevante e urgente a situação. Essa análise do requisito relevância e urgência permite boicotar a MP ou não. Isso é controle de constitucionalidade. O Legislativo, ao analisar os requisitos relevância e urgência das medidas provisórias, artigo 62, parágrafo 5º, está fazendo controle repressivo de constitucionalidade. A medida já foi expedida, tem força de lei, está normatizando. Vem lá o Congresso e diz, é inconstitucional porque não tinha relevância e urgência. Artigo 62, parágrafo 5º. O segundo caso, de controle repressivo, político, no legislativo, controle político repressivo, é quando, eu falo do artigo 49, inciso 5 da Constituição, quando o Poder Legislativo delega ao Poder Executivo certas atribuições, ou o Poder Executivo está atuando no seu poder regulamentar. Se o Poder Executivo vier a extrapolar os limites do poder regulamentar, ou vier a transcender os limites da delegação, pode o Congresso entender que aquilo é inconstitucional. Faz-se controle de constitucionalidade repressivo, político, de um ato do Executivo, quando esse ato viola os limites da delegação ou do poder regulamentar, está em exorbitância aos limites do poder mero regulamentar. Controle repressivo, político no legislativo. Artigo 49, inciso 5. O Executivo não faz controle repressivo. Controle preventivo. Quando é que o Judiciário excepcionalmente faz controle preventivo? Gente, isso cai na prova sempre. Atenção, aumenta o volume. Copia o que eu vou dizer, dá pausa e volta, assiste de novo. Quando o devido processo legislativo no parlamento está desrespeitado, quando um parlamentar percebe que não se está respeitando o rol de limites ao devido processo legislativo formal, para um projeto de lei virar lei, por exemplo, esse parlamentar pode impetrar em nome próprio, em interesse próprio, em direito próprio, mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal, alegando um vício formal no devido processo legislativo.
O Supremo entendeu que isso é um direito do parlamentar, ele não faz em nome do partido nem do povo, é em nome próprio. A atividade parlamentar é o munus dele, é aspas a profissão dele. E na defesa da regularidade da sua atividade, ele pode impetrar um MS para que o Supremo, em liminar, ordene o trancamento desse processo legislativo. Isso é um controle preventivo feito pelo Poder Judiciário em matéria de inconstitucionalidade. Um controle de constitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do processo legislativo, e quem impetra esse MS é o parlamentar. Então, na prova, qual é o caso que o Poder Judiciário faz controle preventivo? Controle preventivo jurisdicional de constitucionalidade. Supremo, julgando mandado de segurança, impetrado por parlamentar, em nome próprio, alegando violação ao direito líquido e certo pessoal dele de ter um devido processo legislativo respeitado na casa em que ele é membro. Em regra, o controle preventivo é feito no legislativo, é político. E quem é que faz esse controle preventivo político em regra? A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, dentro do parlamento. Então a Comissão de Constituição e Justiça é a via pela qual o Poder Legislativo faz controle preventivo de constitucionalidade. Então, controle preventivo no Judiciário, Supremo, mandado de segurança, parlamentar, processo legislativo viciado. Controle preventivo político de constitucionalidade no Poder Legislativo. Você vai encontrar isso na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E o Executivo? Através do veto. Veto a projeto de lei. Galera, pelo amor de Deus, presta atenção. Presta atenção. Artigo 66, parágrafo 1º. O presidente pode vetar projeto de lei por entendê-lo inconstitucional. Isso é controle preventivo. Nem virou lei, ainda é projeto. Ele não sanciona, ele veta. O veto é a via de controle preventivo no Poder Executivo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, por favor, atenção. Não cabe veto de projeto de emenda constitucional, de proposta de emenda. Não cabe veto de resolução do Senado ou de decreto legislativo. Veto é a projeto de lei. Cuidado, controle político no Executivo. Preventivo, o presidente vetando projeto de lei. Não vai dizer que é feito controle preventivo quando o presidente veta emenda. A PEC não vai para ele. A PEC é promulgada pelas casas, pelas mesas das casas legiferantes no Congresso Nacional. Por favor, então, hein, gente? Controle preventivo, Executivo, veto. Judiciário, Supremo, MS, parlamentar, processo legislativo viciado. Legislativo, CCJ. Controle repressivo, em regra no Judiciário, via incidental, via abstrata, concentrada. Controle repressivo no Legislativo. Cabe nos casos de medida provisória, relevância e urgência. E do controle da exorbitância do poder regulamentar pelo Executivo ou da violação aos limites da delegação, não delegação feita pelo Poder Legislativo. Não cabe controle repressivo pelo Poder Executivo, ainda que o Poder Executivo possa afastar a aplicação da lei ou do ato normativo com força de lei inconstitucionais. Mas isso não é controle repressivo no Poder Executivo. Chuchu, beleza, meu irmão? Para fechar agora, o controle de constitucionalidade repressivo no Poder Judiciário se divide em controle difuso e controle concentrado. Controle difuso, modelo americano, desde Madison, 1803, nos Estados Unidos, 1803. Controle difuso ou controle concentrado? Concentrado, Hans Kelsen, 1920, na Áustria. Então eu tenho, meus irmãos, que saber fazer a diferença entre o controle repressivo, para tirar a lei, o ato normativo do mundo jurídico, o controle repressivo no judiciário, o controle jurisdicional repressivo num sistema difuso ou difundido nos órgãos e um sistema concentrado na Corte Constitucional, na Casa Constitucional Maior. O controle repressivo jurisdicional difuso é aquele, meus amigos, que qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer. O controle concentrado, olha o nome, não está difundido, é uma casa idealizada para fazer. No controle difuso, o que é que acontece? Qualquer pessoa do povo pode ir ao judiciário pedir socorro, leva um caso concreto, uma questão particular e diz: eu tenho um direito subjetivo que está violado, que eu não estou podendo exercer, porque esta lei, este ato normativo estão violando o meu direito, estão impedindo o exercício do meu direito. E quando eu tenho um caso concreto, em que um direito meu está sendo violado, eu vou ao judiciário pedir proteção ao meu direito. Só que para proteger o meu direito, tem que afastar a lei que está impedindo o exercício do meu direito. Porque a norma daquela lei, ou a forma como aquela lei foi feita, viola a Constituição. E eu posso fazer um controle material, conteúdo, formal, modo de feição da lei. Eu faço um controle no judiciário, para reprimir essa lei, dizendo que ela é inconstitucional. Veja, eu não fui ao judiciário pedir para declarar a lei inconstitucional. Isso não é o principal, isso é acidental, isso é um incidente. Eu fui pedir proteção ao meu direito, mas que para o judiciário proteja o meu direito, é necessário afastar a lei. E por que afastá-la? Sob o fundamento que ela é inconstitucional. Essa situação ocorre em qualquer lugar do Brasil.
Você pode ir no Tribunal de Justiça do Acre, do Mato Grosso, da Bahia, Paraná, Minas, Rio, São Paulo, Sergipe, Pernambuco, onde você for. Está difundido na justiça, na organização do judiciário, o direito do poder judiciário, o dever do poder judiciário, quando o Estado a se manifestar, declarar inconstitucionalidade. Controle difuso, que incidentalmente vislumbra a declaração da inconstitucionalidade da lei. Caso concreto, qualquer pessoa tem iniciativa para provocar. Olha o que é que cai na sua prova sobre controle difuso. Controle difuso é um controle de caso concreto. Então, controle difuso ou concreto. Iniciativa genérica de qualquer pessoa do povo para provocar. Difuso, porque pode ser feito em qualquer órgão do Poder Judiciário. Um controle em que apenas incidentalmente eu afasto a aplicação da lei. Não é para afastar essa lei que eu fui ao judiciário, e sim para proteger o meu direito. Eu não quero brigar contra a lei na forma e na matéria. Eu quero proteger o meu direito e para isso quero que afaste ela. É um incidente do processo no caso concreto. Controle difuso é controle concreto, é controle incidental, é controle de direito subjetivo do particular, é controle provocado por qualquer pessoa. E se foi a pessoa que foi brigar para defender o direito dela, a decisão no controle difuso, socorre esta pessoa. A decisão não é para todos, não é erga omnes para todos os homens. Então, a decisão no controle difuso, em regra, tem eficácia interparte. Agora, preste atenção. Se o Senado quiser dar efeitos expansivos da decisão do meu precedente, para que todas as pessoas que têm um problema igual ao meu por causa dessa famigerada lei se beneficiem, o Senado pode. A Constituição, no artigo 52, inciso 10, dá ao Senado o poder de, por resolução, expandir efeitos erga omnes para a decisão no meu processo. Se o Senado não fizer a expansão erga omnes por resolução, como regra, a decisão que declara a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, nessa via difusa de controle, declaração incidental, para o caso concreto, tem eficácia interpartes, intersubjetiva, e não erga omnes. Atenção, o controle difuso é o controle do modelo americano. Modelo americano. O Brasil adota o controle difuso? Adota. Como adota o concentrado? Austríaco de Kelsen. Agora veja, esse modelo de controle difuso que o Brasil adota não é igual ao dos americanos. Cuidado com isso na prova. O controle americano é baseado na teoria da precedência, ou dos precedentes. Lá, desde Marbury e Madison, se uma pessoa ganha, vale para todo mundo. Lá os americanos dão efeitos erga omnes à decisão do controle difuso. No Brasil não. O efeito é interparte, podendo o Senado expandir. O que é controle concentrado? Eu concentro numa casa, a Corte-Mãe, a Corte Constitucional, a Suprema Corte, a prerrogativa de provocado por quem tem legitimação, que promove uma ação direta. Ele vai analisar se a lei é constitucional ou não. Um controle de constitucionalidade concentrado, não é espalhado em qualquer lugar. Juiz singular não faz controle concentrado. Eu concentro no Supremo, eu tenho legitimação restrita para pedir isso. Não é qualquer um que pode ajuizar um ADIM, ADC, ADPF, e aí ajuizada a ação direta. Eu tenho um controle que se concentra na casa-mãe, que é feito em abstrato quanto à lei. Eu não estou analisando um caso concreto de ninguém, o direito subjetivo de ninguém. Eu estou analisando se a lei no seu corpo, conteúdo, na forma de feitio, é compatível com a Constituição. Então, na prova, controle concentrado é um controle abstrato. Não tem declaração incidental de inconstitucionalidade. Isso é o que eu busco como principal. Então, na prova, controle concentrado, principal ou abstrato. Iniciativa restrita, feito na Suprema Corte. É o contrário do controle difuso, espalhado no Judiciário. Incidental declara inconstitucionalidade, de iniciativa livre e genérica, controle concreto. O Brasil adota tanto o controle concentrado como o controle difuso. Meus irmãos, aproveitem esses dois vídeos que faz a diferença na sua prova. Beijo do Superman.